Boa noite, pessoal. A gente está aqui agora no nosso PodMed Plus. Hoje a gente tem algo bem interessante para falar. É o mês de junho, que é o mês da infertilidade, né, de conscientização da infertilidade, e é algo tão importante que é uma data internacional, né? Tá no calendário da Organização Mundial da Saúde. E eu tô aqui com o Dr. Roberto Bernardi, urologista, e a doutora Fabiana Crema Bernardi, esposa do Dr. Roberto, ginecologista e especialista em reprodução assistida. Boa noite, doutores. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer boa noite, também. boa noite. Um prazer muito grande estar aqui hoje para poder falar sobre esse assunto aí que é um enigma, né? Que todo mundo tem uma certa dúvida sobre isso. Então é muito bom estar aqui hoje para poder esclarecer. E doutor, e aproveitando então, vamos lá, acho que primeiro, né, eu queria explanar só uns números, dados interessantes, que 48 milhões de casais têm dificuldade para engravidar. Os fatores, eles são bem divididos, 20% e 35% dos casos, de 20% a 35% dos casos são femininos e de 20% a 30% são masculinos, ou seja, é quase igual. E aí existe, né, sempre uma questão que as pessoas acreditam que a infertilidade está sempre relacionada à mulher, né, ou muito maiormente, né, relacionada à mulher, o que não é verdade, né? É verdade. Eu estava pensando sobre isso quando vinha para a live aqui, para nossa discussão. E a verdade é que a mulher ela já tem um acompanhamento ginecológico desde cedo, né, o que não ocorre com o homem. Então, quando ela começa a ter algum problema, o casal começa a ter algum problema na fertilidade, ou começa a não acontecer aquele filho desejado, então a primeira, normalmente, que se investiga é a mulher através do seu ginecologista, né? O que muitas vezes não ocorre com o homem, que vai procurar, muitas vezes, o atendimento só depois da mulher já ter tido a investigação completa dela. Mas a gente se surpreende com os dados, porque realmente 40% das causas são exclusivamente masculinas. Pois é, né? Uma revelação importante, mas é aquela coisa, né? A mulher está sempre, desde sempre, né? O acompanhamento anual, no ginecologista. Sempre fazendo os exames, sempre em cima. Aí acaba sendo um diagnóstico mais precoce. Uhum. Mas isso não quer dizer em números de estatística. Porque, assim, para a mulher e para o homem é igual, mas acaba sendo sempre o da mulher mais precoce. É verdade, porque quando o homem chega ao consultório, normalmente ele vem com aquela história assim, olha, a minha mulher já investigou, com ela está tudo bem, agora cabe a mim ver se eu tenho algum problema, né, alguma dificuldade ou alguma deficiência na minha fertilidade. Uhum. E aí, a partir daí, normalmente a gente começa a investigar o homem. Tá. E quando é que o casal, por exemplo, ele começa a pensar na possibilidade de ser infértil? Quais são os principais indícios? Então, a gente fala que infertilidade é definida, né, por definição, como 1 ano de tentativas regulares num casal sem nenhum problema prévio até os 35 anos da mulher. Se a paciente já tem algum diagnóstico prévio, que era o que a gente estava falando antes, que a mulher está sempre atrás, sempre está buscando, aí a gente diminui esse prazo para 6 meses. E pacientes acima de 35 anos, o ideal é que o prazo seja também de 6 meses. Certo. E existe algum componente hereditário, por exemplo, na infertilidade? Existem doenças que podem ser hereditárias, que podem passar de mãe para filha, e algumas coisas também, assim, em relação a outros fatores de risco, mas, assim, endometriose, miomatose. Então, tem uma série de doenças que realmente que elas podem ser, né, de mãe para filha, assim, não geneticamente hereditárias. Isso também, no caso dos homens, a gente tem as causas genéticas, então são aquelas que foram transmitidas, né, e tem as causas adquiridas, que são a maioria dos casos da infertilidade. Tá, e aí, o que podem ser, doutor, só para explicar melhor para quem está nos ouvindo, o que seriam causas adquiridas? Então, a gente tem aquelas causas que a gente fala que são as pré-testiculares, as testiculares e as pós-testiculares. Então, por exemplo, assim, uma causa adquirida de infertilidade é uma infecção muito importante no testículo ali, uma orquite, né, um trauma. Às vezes, hoje está muito em voga o uso de anabolizantes, né, uso de medicações. E até mesmo a própria vasectomia, né? O paciente que fez no momento da sua vida a vasectomia
e depois deseja ter filho, então ele causou uma infertilidade obstrutiva, que a gente chama no caso, né? Então ele teria a infertilidade e teria o desejo depois de ter um novo filho. Uhum. Então são todas aquelas causas que vão acontecendo ao longo da vida, aquelas doenças que vão acometendo a saúde dos testículos que levam a essa infertilidade masculina. E, aliás, aproveitando isso, a gente recebeu uma pergunta de uma seguidora cujo esposo, namorado, ele tem um câncer benigno de bexiga. Isso pode impactar numa infertilidade futura, por exemplo? O câncer de bexiga não tem, assim, uma ligação direta com a fertilidade. Então, acho que nesse caso aí, dificilmente ele vai impactar na fertilidade. A não ser que fosse uma lesão muito grande ou necessite um tratamento muito extenso, aí sim poderia afetar a fertilidade nesse caso. Uhum. E quais são as principais doenças, então, que causariam uma infertilidade masculina? A gente sabe que a varicocele, o que mais, doutor? Que é a principal. A varicocele seria uma das principais causas reversíveis, né, de infertilidade masculina. Mas a gente tem outra logo ao nascimento da criança, muito importante, e se chama criptorquidia, que é quando o testículo nasce fora da bolsa escrotal, muitas vezes na região inguinal, ele pode ser de um lado ou dos dois lados. Então, o menino, às vezes, que nasce com essa condição, já é um paciente que a gente sabe que vai poder ter algum impacto na fertilidade dele. Depois, outras doenças também, como eu falei, a infecção, as orquites, né, a cachumba, né, que é uma virose que dá na infância. E antigamente o pessoal dizia, ele teve uma cachumba e recolheu para os testículos, acabou inchando os testículos. Então é muito importante esse desenvolvimento puberal que a gente chama, o menino na infância, na adolescência, até a fase adulta. Se nessa ocasião houve algum trauma ou algum envolvimento infeccioso do órgão genital. Então isso tudo vai ser avaliado, né, na conversa e na avaliação com o urologista. E nos casos femininos, então, quais são as principais doenças, doutora Fábio, ginecológicas que podem levar à infertilidade feminina? Uma das principais, que é que eu falo que é o nosso calcanhar de Aquiles, se chama endometriose, né? Que ela é uma doença inflamatória, uma doença que pode começar desde a adolescência, ou na vida adulta, ou até depois da pessoa já ter um filho, né? Que a gente chama de endometriose secundária. E ela é a principal. Mas tem pacientes também que podem desenvolver síndrome de ovários policísticos desde a adolescência, que é um transtorno hormonal, que a gente consegue controlar e que a gente já sabe que essa paciente pode ter ciclos anovulatórios no futuro, assim, não ter ovulação mensal. E às vezes a gente acha, mas eu tô tentando todo mês, mas não é todo mês que tá ovulando. Outras doenças, tipo doenças de tireoide, doenças relacionadas à hipófise, ao crescimento. Então, tem várias coisas já na adolescência que a gente já consegue tratar. Pode ser que tenha algum problema, pode ser que não tenha algum problema. Então, assim, é importante a gente avaliar desde a adolescência para a gente já traçar o futuro reprodutivo da paciente. Uhum. E aí, então, falando dessa avaliação, existe aí exames mais importantes para essa avaliação, digamos assim, sobre a infertilidade? Doutor, quer aguinha? Sim, existem. Hoje em dia a gente tem uma avaliação que a gente fala que é padrão, que todas as pacientes têm que fazer quando estão buscando a pesquisa da infertilidade. Então, são dosagens hormonais, um ultrassom transvaginal, a famosa histerossalpingografia, que é aqueles... Esse tem um nome difícil, né, gente? Tem um nome difícil. Tipo um paralelepípedo. Exato, mas ela é um raio-x das trompas e, infelizmente, é o único exame que existe para a gente avaliar se as trompas estão boas, né? E ultrassom transvaginal, a histerossalpingografia, dosagens hormonais todas, até para a gente ver isso que eu falei, da tireoide, da prolactina, do ovário policístico, aí, né? E o espermograma. Então, isso seria tipo o kit básico, né, que a gente precisa pedir. Chegou lá, passou um ano com menos de 35 anos, ou passou 6 meses acima de 35 anos, esse é o nosso primeiro kit básico. E eu queria falar também do antimileriano, doutora.
Que sempre nas rodas de amigas, né, rola esse assunto. Meu deu tanto, meu tá tanto. Dosou. Isso. Não, o hormônio antimileriano, ele é um exame de sangue, né? É um exame que dosa um hormônio, que significa a reserva ovariana que a paciente tem. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a mulher, diferente do homem, né? Ela nasce, ela já vem desde a barriga da mãe com os seus óvulos. Ela nasce, ela vai gastando esses óvulos ao decorrer da vida. Só que o que acontece? Esse gasto é muito pequeno na infância e adolescência, ele é um gasto normal na vida reprodutiva e ele degrada depois dos 35 anos, assim, diminui. Degrada que feio, né? Mas assim, Sim. Diminui um monte. Então, ele é um parâmetro que a gente tem. Então, assim, ó, não é estoque. Não é o único exame. A mulher nasce com estoque. Exato, e ela vai gastando durante a vida. Então, até ela entrar na primeira menstruação, ela quase não gastou. A partir da primeira menstruação, ela vai gastando os óvulos. E a partir dos 35 cai, e a partir dos 37, muito mais, a partir dos 40, e aí a idade, ela é sacana com a mulher. Sim. Mas a gente sempre fala assim, ó, porque o meu antimileriano, não é o meu antimileriano, ele não é o único exame que ele diz, que ele prediz a reserva ovariana, né? A gente tem um outro exame que a gente adora, que trabalha com reprodução, que é a contagem dos folículos antrais durante o período menstrual. Por que durante o período menstrual? Porque é como se houvesse um sinal, assim. A hipófise manda um sinal e diz assim, ó, esse mês vocês do grupo vão trabalhar. E desse grupo vai sair o campeão. Então, ela manda essa mensagem, né? E o que acontece? Quando a gente mede na primeira fase da menstruação, a gente pensa assim, quais que ela mandou para a batalha? Então, a gente conta, ó, tem tantos aqui que ela mandou para sair um. Então, essa contagem, ela é muito importante. Às vezes, ela nem é proporcional ao antimileriano. Entendi. Porque o antimileriano, ele também implica em alguns fatores. Por exemplo, dosou o antimileriano tomando anticoncepcional. Não adianta, né? Dosou o antimileriano fazendo outro tipo de tratamento. Então, ele é um exame complementar. Mas ele não vai predizer a tua fertilidade. Ele é um coadjuvante. É um coadjuvante naquele do nome, cujo eu já esqueci, que é... O quê? O controle... A contagem de folículo antral. Folículo antral, tá bom. E, doutor, qual é o kit, então, o kit masculino de exames para detectar, então, uma possível infertilidade? O homem, como sempre, ele é um pouquinho mais simples, né? A gente já viu que tem um monte de coisa, bastante exames, e o homem, mas basicamente a gente precisa fazer a avaliação do espermograma. Então, assim como a mulher, como a doutora Fábio falou, tem os óvulos contados, ocorre uma degradação com a idade, e o homem, felizmente, ele consegue ter uma produção de espermatozoide ao longo de toda a sua vida. É claro que a partir dos 40 anos ocorre um envelhecimento natural e às vezes acaba também perdendo um pouquinho da condição de fertilidade por conta da idade. É interessante lembrar também que o espermatozoide ele demora até 72 dias para ser formado, ele está sempre indo numa formação constante. Então, às vezes, o homem ele tem algum problema naquele período, ele teve alguma infecção, alguma gripe, alguma febre, se expôs a alguma situação de estresse, então a gente faz um espermograma e ele pode vir, às vezes, não muito adequado. Então, é sempre bom repetir o espermograma mais de uma vez. E o grande exame inicial para a gente fazer uma avaliação, né, da fertilidade masculina é o espermograma. Então, o espermograma a gente tem que ter o cuidado a gente pede assim para o homem ficar 3 dias sem ejacular, né, em jejum, na relação sexual, fazer uma boa coleta e já levar logo em seguida, ou coletar no próprio local que faz a análise seminal ou o espermograma. E aí, a partir dali, a gente vai traçar um perfil daquele paciente e ver se ele precisa de uma investigação maior ou não. Doutor, causas que se falam, assim, eu não sei se são mitos, se são verdades, a questão o doutor falou dos anabolizantes, né, então, que podem prejudicar. Questões relacionadas ao estilo de vida,
impacta? Álcool, alimentação, isso acaba impactando de alguma forma também nessa produção de espermatozoide, já que ela é cíclica, né? Claro, justamente. Então, hoje em dia a gente tem que... o testículo, para funcionar, ele precisa de testosterona, né? A gente precisa ter bastante testosterona. Só que se a gente colocar a testosterona de fora, ele acaba atrofiando. Então a gente precisa ter um hábito saudável, a gente precisa ter uma alimentação saudável, cuidar com o peso, né, para que a gente tenha uma produção endógena de testosterona adequada. Caso o paciente não tenha uma produção de testosterona adequada, ele vai ter que conversar com o médico formas dele aumentar a sua produção de testosterona, né, sem usar a testosterona de fora, sem usar um anabolizante. Porque senão ele acaba prejudicando e até atrofiando o tecido testicular. E o pior hábito, eu acho que a gente, se for elencar um hábito nocivo para a função do esperma, para a formação, seria o cigarro, o tabagismo. Então, realmente, a gente tem pacientes, às vezes, que teriam tudo para ter uma fertilidade adequada, mas fazem uso do cigarro em grande volume, e isso gera um dano testicular, gera um dano oxidativo, né, no estresse oxidativo na formação do espermatozoide, e aí acaba prejudicando. Então, o paciente tem que ter esses hábitos saudáveis para ajudar na função, na saúde do espermatozoide. E, doutor, agora tá uma moda também, se fala bastante da tadalafila. Isso aí também é prejudicial de alguma forma? Pois então, a tadalafila está na moda hoje em dia, né? Mas aí a gente com outro enfoque a tadalafila. A tadalafila seria mais para o tratamento da disfunção erétil, né? Então, isso. Então, ela não mexe muito, não tem efeito na fertilidade. Entendi. Perguntei porque as pessoas estão usando por conta para efeitos de academia. Aí claro, a tadalafila... Tudo vira moda, só que as pessoas têm que entender que esse modismo todo e até essa busca pelo corpo perfeito, por tudo, às vezes pode atrapalhar a infertilidade. Obviamente que a gente sabe que a fertilidade está totalmente relacionada ao IMC, que é o índice de massa corporal, que todo mundo já ouviu falar. Então, ao peso. Então, assim, o peso, ele atrapalha muito a fertilidade, o excesso de peso, tanto para a mulher quanto para o homem, né? Por quê? Porque a gordura, que é o que eles não entendem, né? É que a gordura, ela acaba se transformando em hormônio. E esse hormônio acaba inibindo o teu próprio hormônio. Então, ele acaba fazendo um efeito negativo na função reprodutora. Então, assim, essas buscas milagrosas, assim, para fertilidade não são boas. Né? A gente sempre fala, assim, cada um faz o que quer, mas, assim, quando fala em fertilidade, a gente tem que pensar, assim, que tudo o que for mais normal é melhor. Tá. E aí, e o contrário também, né? Existem as causas desconhecidas. Sim. Que é outra pergunta que a gente recebeu também. E quando a gente não conhece as causas, né? É muito difícil a gente ter esse diagnóstico, né, de infertilidade sem causa aparente, que a gente fala, né? Que é a tal da isca. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com os exames que a gente tem, com recursos radiológicos, clínicos, laboratoriais, assim, a gente põe esse grupo de pacientes com isca num grupo muito pequeno. E, às vezes, a gente só descobre a causa dessa isca durante o processo de fertilidade. Porque, às vezes, a paciente não tem nada, tá tudo bem, o marido tá tudo bem, os exames estão tudo bem, tá indo tudo bem. Quando tu vai coletar o óvulo tem uma má qualidade. Opa, tá aí a causa, né? Então, assim, sem causa aparente, mas na grande maioria das vezes a gente sabe a causa aparente. Entendi. E aí também tem outra pergunta que chegou até a gente. Mulher com mioma intramural pode ficar infértil? Os miomas, eles são um quebra-cabeça. Porque, assim, teoricamente, os miomas que atrapalhariam a mulher de ficar grávida são os submucosos, que é aqueles que a gente fala que é dentro do endométrio. Então, é como se o útero fosse um retângulo e dentro tivesse uma bolinha. Então, aquele ali realmente atrapalha, como os pólipos. Os intramurais e os menos ainda, os subserosos, que são os de fora, a princípio, dependendo da localização, dependendo do tamanho, não é para atrapalhar.
Mas se o mioma for grande, se estiver obstruindo uma trompa, a gente sabe que miomas produzem algumas substâncias, principalmente uma chamada OXA10, que é uma substância que ela é nociva para o embrião. Então, assim, tudo tem que ser avaliado. Não dá para dizer que sim ou não, mas assim, na grande maioria das vezes, não. Uhum. E para melhorar essa questão, então, da infertilidade, falei com o Dr. Roberto sobre os hábitos de vida para o homem, para a mulher, mas existem receitas naturais, tipo chá, garrafada, alguma coisa que possa melhorar isso? Não, hoje em dia o que se estuda muito na fertilidade, tanto masculina quanto feminina, é o uso dos antioxidantes, né? Então, assim, os antioxidantes são medicações boas, porque elas diminuem os radicais livres, diminui o estresse oxidativo e acaba melhorando a qualidade tanto do óvulo quanto do esperma. Esses antioxidantes, eu sempre falo que o melhor é o do prato, que é o que tu come, vitamina, né? Que eu digo assim, não é o que tu toma, é o que tu come. Mas existem pacientes que têm deficiência de absorção, deficiência de metabolismo, que acabam tendo que repor por fora. Então, tem alguns oxidantes assim que já são bem ditos, né? Principalmente o melhor de todos, que eu falo que é o the best, que é o metilfolato, que todas as pacientes que querem engravidar têm que tomar. Hoje em dia também se fala bastante, já tem bastante artigo falando sobre vitamina D, que também é benéfica, e a coenzima Q10 também, que é uma outra super antioxidante que funciona bem, além do ômega 3. As outras, tem estudo que fala que sim, que não, então assim, não tem protocolo direto, mas assim, sempre dá para melhorar. Voltando um pouquinho ali naquelas causas desconhecidas de infertilidade, né? Então, no homem, às vezes a gente se depara com isso, né? Então, ele teria um espermograma normal, teria uma avaliação clínica normal, e a esposa também, aparentemente normal, e ainda assim a concepção não acontece. Então, a gente fica se perguntando o que poderia acontecer. E aí entra todo esse problema dos radicais livres, da oxidação, da fragmentação do DNA, né? Do esperma. E a gente percebe que hoje a gente vive num mundo com muita poluição, com muita radiação. Então, existem até trabalhos que falam sobre os disruptores endocrinológicos, né? Que são substâncias assim, que não são hormônios, que estão no nosso meio, em todos os lugares, e que funcionariam como hormônios, prejudicando a formação dos tecidos, a formação endócrina, a formação até mesmo dos espermatozoides e da fertilidade. Então, é aquela coisa do uso do celular no bolso, do uso do computador no colo, do calor excessivo que a gente... Sauna, piscina, isso. Tudo entra? Aí é que entra a história do cigarro, da fumaça, da poluição, né? Então, tem muitas coisas que nos rodeiam hoje em dia, muita frequência que a gente, às vezes, não consegue provar que isso aí seja a causa dos sintomas da infertilidade, mas que a gente sabe que em algum grau isso aí pode estar envolvido. E aí que entra uma dieta saudável, uma dieta rica em antioxidantes e até mesmo hoje tem no mercado algumas vitaminas, alguns antioxidantes farmacêuticos assim que a gente pode usar que ajudam, né, na formação e no combate a esses radicais livres aí. E aí essa prescrição é feita pelo doutor em consulta depois de exames? Isso, aí a gente tem formas prontas, tem formas que pode ser manipulada, né? E aí tem que ver também o perfil do paciente, né? O perfil, levar em consideração a atividade física, o peso, o que ele espera também. E sempre a gente sempre tem que levar em conta no tratamento da fertilidade o tempo que a gente tem para mudar, né? Então, chega lá um paciente que tem um problema de fertilidade, a gente identifica mudanças de fator, que as mudanças de vida seriam necessárias, mas isso tudo leva tempo, né, para fazer o efeito, e a gente tem que ver se o paciente ou o casal tem esse tempo todo. Né? Era a minha próxima pergunta, quando é que é o momento de falar, opa, vamos agora partir para uma reprodução assistida? Eu queria saber, aliás, é uma pergunta para os dois, do ponto de vista da infertilidade masculina e feminina, quando é que é a hora de falar, aqui, a partir daqui, a gente precisa tomar uma outra medida? Eu acho que, como tudo na vida, acho que quem manda nesse assunto é a mulher. Eu acho que ela que tem uma prioridade. É que, assim, existem critérios que já são super estabelecidos de reprodução assistida, né? Então, assim,
obstrução tubária bilateral, então pacientes que têm obstrução nas 2 trompas, reserva ovariana extremamente baixa, idade materna, espermograma muito comprometido. Então, assim, são fatores que dizem, ó, não, vocês têm que fazer FIV, não tenho outra coisa para oferecer. Então, só explicar vasectomia, essas outras coisas pra que… quem tá ouvindo o que é FIV, né? Fertilização in vitro, Então, tem pacientes que tu olhas assim, ó, não tenho mais o que te oferecer, gostaria. Mas, assim, o tratamento para vocês é esse. Só interrompendo aqui, o importante é a gente dizer assim, que quando a gente pensa em tratamento de fertilidade, né, a gente pensa assim, até que ponto vai insistir no método natural, como que a gente pode melhorar o casal para conseguir a gravidez naturalmente, ou a partir de que ponto que ele precisa de um método de reprodução no laboratório, como a FIV, né, como a fertilização in vitro. Então esse é o ponto decisivo, né, que o casal deve chegar junto com o seu médico que está acompanhando e dizer, não, a partir de agora a solução é o laboratório, né, é a FIV. Que é uma coisa super simples, que eu falo para todo mundo, que elas chegam lá, ai, mas eu vou ter que fazer uma FIV. E, gente, calma, desmistifica. Isso é uma coisa fácil, o tratamento não é difícil, é só uma ajuda da medicina para vocês conseguirem chegar no objetivo. Não é difícil tecnicamente. Né? Tecnicamente, obviamente. Então, assim, não é uma coisa, assim, fácil de ser feita, assim, para o casal aceitar, mas é uma coisa que existe, que dá resultado e que a gente pode ajudar o casal. A gente sabe que a gente trabalha com uma estatística, então, infelizmente, não são 100% dos casais que a gente vai conseguir ajudar, mas, assim, a gente tem que estar sempre mais ou menos dentro da estatística, que é o nosso propósito, assim, que é conseguir que o casal tenha sucesso. E eu acho importante até falar isso, porque existe também, a gente vê, né, que cada vez mais esse assunto está sendo abordado abertamente, né? A atriz agora recentemente, a Mariana Rios, veio falar, várias famosas, até a nossa própria campanha de Dia das Mães, as pessoas tinham isso meio que como um demérito, né? Vou fazer escondidinha para ninguém saber. Exato. Tudo bem a pessoa estar reservada, mas tudo bem ela assumir, porque fica até mais fácil ela receber acolhimento e compreensão, né, das pessoas ao redor. Então, agora a Sabrina Sato, que falou… que eu achei que foi super legal, assim, porque ela já tem uma idade que já acaba comprometendo a fertilidade dela, né? Apesar de ela ser linda, maravilhosa, fisicamente toda adequada, em dia, o marido também, mas realmente a idade dela é o que eu acho que pesou no caso dela. Não sou a médica dela, gostaria, mas eu acho que o que pesou para ela realmente foi a idade, foi a necessidade de fazer o estudo genético, porque a gente sabe que com a idade as alterações genéticas são mais comuns e a chance de falha do tratamento de fertilização também são mais comuns, né? Então, eu acho que a opção dela foi por isso, pela idade. Não, e é interessante a gente tocar nesse assunto também, acho que eu já falei isso antes, é interessante falar, realmente é interessante falar, porque a gente está pegando exemplos de famosas, que moram em grandes centros, grandes capitais, e a gente sabe que existe um número grande de mulheres da nossa região que acabam se deslocando para fazer tratamento em outras cidades, quando o tratamento, né, é o mesmo. As soluções são as mesmas, então assim, acho que é importante que a doutora fale, né, que o que está sendo feito hoje aqui, em São Paulo, em Porto Alegre, é o que está sendo feito. Exatamente, eu sempre falo isso, assim, ó, vocês têm o conforto de estar em casa, de fazer o tratamento de vocês em casa, assistidos por nós 24 horas e com a mesma tecnologia de qualquer lugar que tu for. Então, assim, o que muda na reprodução atualmente, que eu, Fábio, acho, é aquela paciente que te liga meia-noite e fala assim, Fábio, esqueci o remédio, preciso. E tu vai lá na clínica e abre, atende ela e pega o remédio, né? Então, acho que esse diferencial de estar em casa, de estar em contato com o teu médico faz muita diferença. Porque a mesma indução aqui em São Paulo, no Rio, na Espanha, é a mesma coisa.
Então, a mesma captação é feita igual, todas as agulhas de captação são as mesmas, os meios de cultivo são os mesmos, as incubadoras são as mesmas, a biópsia é a mesma, o laboratório de biópsia é o mesmo, é tudo o mesmo. Então, assim, a gente bate nisso, assim, tu estar em casa com essa liberdade de tu poder, de a gente fazer e poder fazer ultrassom, e a gente vai fim de semana, e a gente vai feriado, e a gente atende, porque a gente realmente acredita que o acolhimento é o principal. Claro. É isso aí, o atendimento da infertilidade ele tem que ser personalizado, né? Lidar com essas partes técnicas e com as angústias de cada um, e aquele conforto nesses momentos difíceis e de expectativas, né, que o casal passa até conseguir, né, o tão desejado filho. E o urologista nesse contexto do laboratório é conseguir a qualidade do esperma, né? No último caso, a gente precisa, então, o laboratório lá vai conseguir um óvulo, e o urologista é a avaliação masculina e conseguir aquele espermatozoide saudável tão desejado. E então a gente também passa pelas técnicas e pelo método de como ajudar esse paciente a conseguir o espermatozoide de qualidade. Parece que não, mas o nosso tempinho já está meio que antes que caia a nossa... Dá vontade de falar para sempre, né? Eu queria deixar um recado, então acho que o principal é com relação aos fatores que as pessoas precisam se atentar. Né, que é a questão da idade. Vamos repetir essa parte, gente, para ficar bem frisado? Então, vamos lá. É a idade, para a mulher, né? Vou falar da mulher, o Roberto falou. Então, é a idade, é o índice de massa corporal, né? Que é importante. Alterações hormonais, então alterações de ciclo menstruais, alterações de tireoide, síndrome de ovário policístico, né? E as pacientes que possam ter endometriose, que são as pacientes que têm cólicas, que são incapacitantes, que têm dores na relação, que têm sintomas gastrointestinais durante o período menstrual. Então, isso tudo a gente tem que levar em conta. Perfeito. Então, quando a parte masculina, então a nossa a fábrica dos espermatozoides está no testículo. Então, o homem fazer aquele seu autoexame, né? O testículo estando com um bom tamanho, um bom volume, então já é uma possibilidade que ele tenha uma boa produção de espermatozoide, uma boa produção de hormônio de testosterona. Cuidar o jovem agora em academias, né, com esse ímpeto de ter um corpo perfeito, de não abusar e não usar anabolizantes né, indiscriminadamente, que isso pode levar a uma infertilidade, às vezes depois de uma causa difícil de reverter. E dizer que os pacientes que fizeram vasectomia, né, é muito importante, a gente sempre tem a possibilidade ou de reverter a vasectomia ou de fazer a punção para captar os espermatozoides e fazer a fertilização. Então, tudo isso passa por uma conversa com o médico, com o urologista, no exame físico e depois dos exames complementares. Maravilha! Então, acho que é esse o recado. Bons hábitos de vida, ficar atento aos sinais. A idade. E é isso, doutor. Gostaria de agradecê-los, então, a presença hoje. Foi muito esclarecedor. E vou deixar, então, os contatos aqui na Clínica Criar, com o encontro do Dr. Roberto, urologista. Na Clínica Criar, encontro também a doutora Fábio, ginecologista e fertileuta. E também na Crifert, né? Uma boa noite, doutores. Obrigada por estar com a gente aqui, pela conexão. E acho que vai ser muito elucidativo para o pessoal que está em casa. Isso aí, obrigada, Letícia, por dar essa oportunidade, né, da gente falar as coisas que a gente fala todo dia, mas para poder falar para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos e feliz Dia dos Namorados amanhã. Um bom dia para falar sobre fertilidade. Ou não, né, doutor? Quem tá namorando, acho que quer curtir um pouquinho, vai saber, né? Sim e não, né? O prevenção, né? O preventivo, é verdade, aí, sinais de alerta. Já botar uma luzinha amarela aí nos casais. Obrigada, doutores. Obrigada.